E aí pessoal, espero que todos estejam bem. E nesse vídeo aqui, um pouco diferente dos últimos aí que a gente acabou publicando, esse vídeo seria um vídeo tutorial e até de apresentação de um material, né, que está disponibilizado na internet, na rede, através da organização Drops Online. E vou apresentar para vocês a calculadora de consequências de queda de objetos. É uma ferramenta aí, utilizando o Excel, através de cálculos, de input de dados e cálculos. E essa calculadora, ela nos permite fazer a avaliação de um determinado objeto a uma determinada altura e qual a consequência se ele caísse. Essa calculadora é muito utilizada na indústria de óleo e gás, tanto onshore como offshore. E muitas empresas internacionais, multinacionais, já utilizam essa calculadora há muito tempo, porque ela é muito difundida no meio internacional. Nas empresas brasileiras ela não é tão conhecida, mas a partir desse vídeo aqui o pessoal vai passar a conhecer ela. Bom, então é o seguinte, o arquivo original ele é disponibilizado pela organização Drops Online em inglês. Eu acabei traduzindo essa ferramenta para o português, e quem tiver interesse, quem gostar, né, da ferramenta, pode acabar enviando um e-mail para sergiobigi@gmail.com, que eu vou estar enviando esse material para vocês. O vídeo, o tutorial, né, o vídeo tutorial, a planilha original em inglês e a planilha em português. Claro que a gente espera que o pessoal contribua ajudando o canal. Eu tenho um custo muito alto, né, com material multimídia para acabar criando esses vídeos, tanto que nos últimos vídeos eu tenho colocado o Pix lá para ver se alguém acaba ajudando o canal a continuar com esses vídeos que são inteiramente gratuitos. Então qualquer ajuda que venha já é de bom grado e será muito bem agradecido. Bom, sem muitas delongas e sem muita perda de tempo, vamos lá para o vídeo, ok? Essa daqui é a calculadora já traduzido para vocês, eu coloquei já traduzido aqui para vocês, tá? Quando você abre ela pela primeira vez, ela vai pedir para que a macro que existe dentro do Excel seja ativada. Então você dá o OK, habilita, né, essa macro para que realmente os gráficos, os cálculos funcionem, né? Esse gráfico aqui ele venha a funcionar direitinho, tá? Bom, então vamos lá. Basicamente, essa ferramenta ela se apresenta em apenas uma aba, tá vendo? A gente tem até algumas outras abas aqui que estão escondidas, mas não mexam, não alterem, não revele ela, de modo que a calculadora sempre fique funcionando corretamente. Então a gente basicamente tem três campos para essa calculadora: o input de dados, o output de dados, ou seja, a entrada, a saída, e aqui informações para o usuário, né, como legendas e outros mais, e como é que se chega a esse cálculo, coisa do tipo. Então basicamente a gente tem três campos aí disponíveis para o usuário. O que basicamente a gente vai utilizar, caso a gente não precise ler ou interpretar alguma coisa, são basicamente isso aqui e isso aqui. Então eu faço o input da altura, faço o input da massa, do peso, né, do objeto, e aqui eu tenho o resultado. Então basicamente o resultado ele vai se apresentar como um pontinho azul. Ele não está aparecendo aqui porque a gente está com uma massa de 12 kg, isso aqui eu vou explicar mais para frente. Vou colocar aqui uma massa de 4 kg para que o pontinho ele apareça e eu consiga explicar para vocês, tá? Bom, então quando eu coloco uma massa, bom, vamos lá primeiro para isso aqui. Basicamente, para a configuração dela, eu tenho duas unidades de medida para altura, que seriam metros e pés. Como é uma calculadora criada internacionalmente, tem países que utilizam a unidade de medida metros, tem outros países que utilizam mais a unidade de medida como pés, ok? Como a gente está no Brasil, a gente vai deixar setado, configurado como metros para a altura. A massa também se aplica da mesma forma, duas unidades de medida disponíveis que seriam quilos e libras. Como a gente está no Brasil, a gente vai utilizar quilos. Então a gente tem aqui uma analogia de um objeto qualquer que eu selecionei. Ele está instalado a 4 metros de altura e ele tem um peso de 4 quilos. Então o nosso pontinho caiu aqui no vermelho. Isso aqui eu vou explicar direitinho quando é que ele cai no vermelho, né?
Então basicamente funciona dessa maneira. Aqui a gente tem o cálculo já com o resultado. Ele, para essa altura e esse peso, aqui é considerado uma fatalidade. Ele tem aqui já um resultado de 156,91 joules, ok? Bom, então informações importantes para os usuários são o seguinte: a funcionalidade do gráfico, né, para obter a funcionalidade completa, ative o conteúdo, como eu tinha citado anteriormente. Quando você abre a planilha, você precisa ativar a macro. Para a obtenção desses dados, a calculadora pressupõe que as pessoas que estão abaixo desse objeto estejam utilizando todos os EPIs e que essa massa, esse objeto, ele não tem um ponto cego afiado. Por quê? O resultado seria muito pior, ok? A precisão da calculadora é o seguinte: a calculadora Drops é apenas um guia, ela não é tão precisa quanto a gente espera que ela fosse. Por exemplo, o objeto X está caindo de uma altura tal, mas ele não faz analogia específica daquele objeto, ele faz analogia de um corpo com uma determinada massa. Claro que a única consideração é que não seja um ponto cego, ok? Também há outras considerações, como por exemplo, posição do corpo, coisa do tipo, uma série de coisas. Outra coisa, quando a gente fala em altura, é do local onde está instalado até o chão, não é a altura do local onde está instalado até a cabeça do usuário, fazendo a subtração aí dessa altura pela altura do cara, ok? Então, vamos deixar isso muito bem claro, até o chão. Bom, as cores que se apresentam aqui nesse gráfico são as vermelhas, laranja, amarela e verde. Se esse pontinho aqui, de acordo com o que eu coloquei de input, de dados, ele se apresentar aqui no vermelho, então provavelmente a probabilidade é de uma fatalidade. Se ele cair aqui para o laranja, que basicamente seria aqui no altura 3, perfeito, aí seria uma provável acidente de causa maior, que seria o quê? Um incidente com perda de tempo, LTI, né? Que é uma lesão traumática, não fatal, que causa qualquer perda de tempo de trabalho, além do dia ou turno em que ocorreu. Então isso aqui seria considerado um acidente com afastamento. Então se ele cair aqui no amarelo, que provavelmente aqui acho que o 2 já cairia, deixa eu ver, caiu direitinho, beleza. Se eu colocar aqui em 3, ele fica melhor, perfeito, ok. Tanto aqui como aqui já cairia dentro do amarelo. Então se ele caiu aqui dentro do amarelo, então esse provável acidente seria de causa menor. O que seria isso? Um caso de tratamento médico, ou seja, o cara precisa ser removido da sua área e precisa ser levado para um local de atendimento médico aí mais específico, né, para fazer tratamento dessa lesão. E se essa situação aqui caiu num caso leve, que basicamente acho que seria aqui de altura 2, não, 1. Perdão, vou deixar aqui o 2 a altura e vou colocar, na verdade, a massa, colocar como 2. Beleza, caiu para verde. Então ele caiu aqui no de probabilidade de acidente ou incidente leve, que seria o quê? Um caso de primeiros socorros, limitado ou sem lesão. O tratamento pode ser limitado aos primeiros socorros. Os primeiros socorros ali, o cara já pode voltar às suas atividades. Então basicamente seria relacionado a esse item aqui, caso o resultado me apresentaria como dentro da faixa verde. Bom, vamos agora fazer uma analogia, né, isso aqui acho que já está muito bem entendido. O input de dados aqui nessa linha seria de altura, então eu tenho 2 metros de altura e aqui seria de massa, peso do objeto, né? Então basicamente eu poderia colocar no máximo de 0 a 15 quilos. Vamos colocar aqui 15, tá? Show, subiu até o limite. E vou colocar aqui no máximo 10 quilos. Até coloco aqui no máximo para poder explicar isso para vocês. Acho que 10 quilos não apareceria. Vou colocar aqui o 9. Beleza, já para essa aqui. O que acontece com a analogia desse gráfico? Ele se apresenta os dados, né, no eixo X e no eixo Y. No eixo X, se você observar, a gente tem 2 unidades de medida diferentes. A gente tem para massa, a gente tem se apresentando na parte inferior no eixo X quilos e na parte superior do eixo X libras, ok? Já para a altura, no eixo Y, a gente tem do lado esquerdo metros e do lado direito pés.
Então, se eu alterar aqui, ó, a gente vai passar a fazer a interpretação com base nisso aqui. Então vamos lá, só fazer a analogia disso. Eu inputei aqui 15 pés e 9 libras. 15 pés, vamos lá, fazer uma analogia. 15 tá aqui, ó. Então a gente está analisando o eixo Y, lado direito, pés, tá vendo? 15, entre 10 e 20, 15 tá aqui no meio, tá vendo? E com relação à massa que está em libras, a gente vai olhar aqui para cima, que deu 9. 8.8, 9, tá bem aqui, entre 8 e 11, ok? Então, basicamente funciona dessa maneira. A gente precisa fazer analogia de acordo com a configuração que a gente colocou. Estamos utilizando as unidades de medida mais usuais brasileiras, que é metro e quilos. Então a gente vai continuar com esse set. Então basicamente isso. Quando a gente coloca um determinado valor aqui, a gente tem um determinado valor. Ai, perdão. Dez metros, 10 metros, 10 metros, estaria aqui, 9 quilos estaria escondido aqui dentro do gráfico. Vou colocar um pouco mais para fora. Perfeito. É porque 9 ficou aqui atrás desse campinho aqui de legenda. Então, basicamente, se eu quisesse esses dados, eu só precisaria fazer isso. O que eu estou querendo dizer é isso. Vamos supor que eu faça uma análise de 9, né? Ele ficaria aqui dentro. Como a legenda estava aqui, aí ele acabou escondendo. Mas é simples. Para fazer a apresentação e fazer o meu print, né? Que geralmente a gente faz isso aqui, ó. Eu faço um printzinho e aí eu coloco lá no relatório que a análise dessa queda de objetos chegou a esse resultado. Então provavelmente é uma fatalidade. Então é só para fazer analogia mesmo para vocês fazer a apresentação aí, coisa do tipo. Tá para os 6 aqui, ok? Então basicamente isso, pessoal. Um input de altura, um input de massa, e aqui a gente vai ter o resultado. Consequentemente ele já joga isso aqui para o gráfico e me dá, ele me apresenta, né, a analogia desse input de dados. Então o nosso objetivo maior para utilizar essa ferramenta é fazer análise de risco, utilizar por exemplo, cair um objeto lá da plataforma X no piso. Ah, quanto era o objeto? O objeto tinha 6 quilos e ele caiu de uma altura de quanto? De 10 metros. Poxa, então nessa situação aí a consequência, a provável consequência desse acidente seria uma fatalidade se tivesse alguém por ali. Então a gente tem que colocar algumas medidas de segurança para situações como essa, como cabos de segurança e outros. Assistam o vídeo que eu criei sobre queda de objetos, que está no canal. Esse vídeo ele apresenta os conceitos de queda de objetos e também apresenta algumas medidas de segurança aí para algumas determinadas situações. Claro que vai depender muito de tecnologia, de objeto, como está instalado, uma série de coisas, mas existe uma infinidade de medidas de prevenção e mitigação para a queda de objetos disponíveis no mercado. Bom, aqui tem algumas notas, né? Essa nota aqui é bastante importante, pessoal. No eixo X aqui, vamos só fazer analogia de massa e metro, ok? De massa e altura. Massa tem um limite de 10 quilos. A altura tem um limite de 15 metros. Por que esses limites? Se você fazer uma analogia aqui no gráfico, você vai ver que no eixo X ele vai descendo até chegar a 0 de altura. Porque quanto mais pesado for o objeto e ele esteja caindo, né, a probabilidade de fatalidade é muito alta. Isso se aplica também para a altura. Se você fizer uma analogia aqui, ó, um peso, uma massa, um objeto de 1 kg a 11 metros já seria uma fatalidade. 12, 13, 14, 15 e assim por diante, já seria tudo uma fatalidade. Menores do que isso, ele não faz analogia, porque menores que 1 quilo, uma provável, como é que eu posso dizer? É muito complexo avaliar menores do que 1 quilo, porque a massa é muito menor e o que é que acontece? Quando a massa é menor, provavelmente poderia causar lesões em tecidos, ossos ou coisa do tipo. Então poderia talvez não levar a uma fatalidade, mas claro, pode levar a um acidente de maior proporção e pode entrar nessas categorias aqui. Mas ela foi criada basicamente para fazer analogias de objetos com massas menores que 1 kg. Um parafuso, por exemplo, um parafuso de
de meio quilo, ele já poderia causar uma fatalidade muito séria. Então a gente considera que passou de 11 metros, isso aqui já é muito grave. Perfeito? Bom, aqui tem algumas também informações para os usuários dessa ferramenta, dessa planilha. Aqui ele explica qual é o objetivo dessa calculadora, que basicamente seria para referência na classificação das consequências de um acidente, também para analogia de incidentes e acidentes depois de ocorrido, né? Ele também ajuda na análise de riscos de tarefas ou coisa do tipo e até a classificar, né, as gravidades de prováveis acidentes. Aqui considerações importantes, bastante importantes em relação ao uso da calculadora. Então, com objetivos leves, menores de que 0,1 kg, um fator de influência chave é o efeito de um objeto perfurando a pele e danificando tecidos, funções orgânicas, como eu tinha explicado. A calculadora assume um objeto pontiagudo, portanto, não é compatível com vidros quebrados, fragmentos de metal e etc. O uso de EPI padrão, por exemplo, capacete, botas de segurança e proteção para os olhos, é considerado na calculadora. Então, quando ele se refere aqui, pressupõe-se de que a pessoa está utilizando todos os EPIs para chegar a esse resultado. Claro que se não utilizar os EPIs, esses dados aqui são muito maiores, né? O resultado de uma queda de um determinado objeto a uma determinada altura e peso, a probabilidade é muito maior. Não subtrai a altura de um indivíduo, eu já tinha citado, então quando a gente fala em altura aqui é de onde está instalado até o piso e não até a subtração do indivíduo no piso. A calculadora Drops e outras ferramentas semelhantes são guias, então existem diversas outras ferramentas que fazem esses cálculos, então basicamente elas são guias que fornecem apenas uma indicação superficial de resultados possíveis, assim como em qualquer análise de risco. A gente utiliza muito de dados subjetivos, né, para fazer essa analogia. Na realidade, até mesmo um pequeno objeto caindo de altura pode ser fatal, letal. Então depende muito das características, né? E aqui, como é que esses cálculos são feitos, né? O Joule é uma unidade de medida de energia igual ao trabalho realizado por uma força de 1 Newton atuando por meio de 1 metro. Então o resultado desse input aqui vai ser esses joules aqui, Para 10 metros de altura, uma massa de 6 kg se chegou a 588,40 joules. Isso ele usa gravidade, usa uma série de dados aí para chegar a esse resultado. Então, caso queiram mais informações, visita www.dropsonline.org. O site é todo ele provido em inglês, existem diversos materiais lá. E só reforçando aí, pessoal, caso queiram ajudar o canal, né, sei lá, com uma determinada ajuda, envie um e-mail para mim, caso queira adquirir essa calculadora em inglês, português e o vídeo baixado para vocês, para que eu possa estar fazendo o envio para vocês. O objetivo único dessa ajuda seria basicamente para manter o canal na compra e aquisição de material multimídia como música, vídeos, imagens e outros. E elementos gráficos, como vocês bem sabem, os vídeos são de ótima qualidade, muita gente tem agradecido pela criação dos vídeos, são únicos, vocês não encontram na internet. Por exemplo, fiz um vídeo de segurança com marreta, fiz um vídeo de segurança com esmerilhadeiras, vocês não encontram isso. Ou é fornecido por um fornecedor fabricante, ou você vai encontrar em inglês. Já no Brasil você não encontra esse tipo de material, explicando direitinho como usar, como fazer isso, quais são os riscos e perigos e tudo mais. Então, esse canal basicamente é único no Brasil, né, no sentido desse tipo de material e qualidade, e basicamente a gente está realmente precisando de ajuda para poder manter o canal, continuar produzindo esses vídeos. Eu tenho um custo muito elevado com a criação desses vídeos e todo o material que eu adquiro. Pessoal, grande abraço, até mais, espero que o vídeo tenha ajudado, espero que goste desse tipo de ferramenta. Caso tenha interesse, entre em contato aí, mandando um e-mail para sergiobigi@gmail.com, que aí eu explico quanto custa essa planilha aí, caso queiram adquirir, eu mando de imediato. Grande abraço, até mais, tchau, tchau, fiquem bem.